Ora, bom dia a todos. Cumprimentar a todos os presentes nestas nossas jornadas parlamentares, particularmente ao professor Dr. Domingos Ferreira. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela aula e a grande lição que nos deu aqui todos nesta manhã. Cumprimentar, obviamente, o Presidente do Partido, todos os nossos colegas deputados, Comunicação Social presente e órgãos distritais também aqui presente, também aos nossos assessores que têm feito um trabalho enorme na Assembleia da República e em todos os nossos eventos e trabalhos que temos feito. Eu mais do que perguntas nesta fase das jornadas parlamentares, ainda por cima que estamos a acabar amanhã, vamos fazer reflexões. Acho que é o importante percebermos que existe uma crise habitacional em Portugal, que Portugal vive uma crise económica elevada e depois a parte importante é o diagnóstico que está feito e mais que feito e as soluções. E é para isso que nós fazemos estas jornadas parlamentares. É mesmo para apresentar soluções, mesmo para discutirmos estes temas. O nosso Presidente já ontem falou muito nisso, e isso é extremamente importante. Este é um governo cruel. E as pessoas lá em casa, os português comum, vive ao dia 18 de Abril um drama. E o drama é saber como é que vão pagar a renda da casa no princípio do mês. Estamos a 18 de Abril, que é o meio do mês, mas há milhares de portugueses que já não têm dinheiro para meter a comida na mesa. Esta é a grande realidade. Esta é a grande realidade do nosso país. E depois o drama vem, como é que nós vamos pagar a casa no princípio do mês. Isto atinge particularmente os jovens, que aqueles que querem ter uma casa pela primeira vez, que não conseguem ter, muitos têm que emigrar. É importante nós dizermos que a imigração, particularmente jovem, está a aumentar muito em Portugal. Às vezes tentam ocultar isto, não é verdade. A imigração, infelizmente, está a aumentar muito em Portugal. A classe média que este governo odeia, a classe média, que praticamente acabou em Portugal. Reparem que antes havia 3 classes e agora praticamente há 2. A classe média tem sido extirpada em impostos e praticamente desapareceu. Porque este governo tem um ódio brutal à classe média, não se percebe porquê, mas são quase perseguidos. E depois os idosos. E os idosos têm grandes dificuldades também em pagar as suas casas, porque viveram uma vida toda, descontaram uma vida toda e aquilo que Portugal lhes dá é dificuldades. Cada vez mais dificuldades para pagar uma renda de casa. Aliás, isto é a prova que o socialismo empobrece o país. O país e o mundo, ao fim e ao cabo, porque isto acontece um pouco, é transversal a todas as sociedades socialistas, é transversal a pobreza. E eles gostam de privar a liberdade das pessoas. Porquê é que eles empobrecem as pessoas? É fácil. O socialismo empobrece os países para que as pessoas estejam sempre amarradas aos subsídios, amarradas às ajudas. É isso que António Costa tem feito em Portugal. Reparem, ainda ontem veio falar em mais meia dúzia de esmolas. Isto não resolve o problema das pessoas. São esmolas que se dão, mas que não resolvem o real problema do nosso país. E é isso que nós devemos refletir aqui e pensar nisso. As pessoas cada vez estão mais endividadas. Nós vemos como é que nós vamos comprar um carro, o crédito bancário. Como é que nós vamos ter casa, crédito bancário. Como é que nós vamos, até alguns endividam-se para ter férias. Mas isto é verdade, que isso também acontece. Ou seja, créditos, mais créditos, e cada vez o país mais pobre, cada vez as pessoas mais amarradas e mais endividadas. É hora de percebermos, nós temos a inflação, e como o professor Dr. Domingos Ferreira falou, e muito bem aqui, a inflação quanto maior, mais os cofres estão cheios. E é isso que acontece em Portugal. Temos um povo na miséria, uma grande maioria da população na miséria, 4 milhões de pobres, no limiar da pobreza, e temos os cofres cheios. Como é que isto é possível? Ninguém compreende isto. Portanto, aquilo que é preciso e que é necessário, que o Chega já apresentou até em relação à habitação, é uma descida de impostos. Existem variedíssimos impostos, nós já propusemos a descida do IVA da construção, acho que é extremamente importante. A descida dos impostos patrimoniais também é fundamental. E, por exemplo, o IMI. Mas como é que se pode admitir que se continua a pagar IMI? E depois vêm com a história, aquela historieta que contam, a dizer, não, o IMI é fundamental para as autarquias. O IMI não é fundamental para as autarquias. Só é fundamental para as autarquias, e as autarquias precisam desse dinheiro, devido à corrupção que continua dentro das autarquias, devido às gorduras que continuam a haver dentro das autarquias, para alimentar aquelas clientelas do PS, do PSD e do Partido Comunista. Esta é que é a grande verdade, e que as pessoas tentam ocultar. O IMI não serve para nada.
E o IBI, como dizia, não serve para nada. Ou seja, cortem na corrupção, cortem nas gorduras e vão ver que as autarquias, ao fim e ao cabo, acabam por ter dinheiro. Esta é uma grande verdade. E depois é importante, outra medida que nós propusemos também em relação à habitação, é o apoio aos jovens na primeira habitação. Tem que ser o Estado a dar esse exemplo aos jovens. Nós não podemos ter o Estado só a dar àqueles que, na grande maioria, não fazem nada, ou até àqueles que trabalham e, infelizmente, não conseguem ter trabalho digno ou salário digno para se aguentarem nesta vida difícil que o socialismo os meteu. Portanto, o Estado tem que dar esse exemplo. E termino a dizer que é importante nós refletirmos e é importante nós, grupo parlamentar do Chega, apresentarmos ainda mais medidas em relação à habitação. Eu sei que vamos apresentar, o Presidente do Partido também já falou nisso, e é fundamental nós estarmos nesta luta, porque, como diz a Constituição da República, todos nós temos direito à habitação. E, portanto, a habitação é fundamental para o nosso país, será sempre uma luta do nosso grupo parlamentar. Muito obrigado pela vossa presença.